E se eu te dissesse que o que você vê, sente e acredita ser real é apenas uma possibilidade entre infinitas? E se a ciência finalmente estivesse confirmando aquilo que os antigos já sabiam? Comenta aqui embaixo se você acredita que pode influenciar a sua realidade com a mente. Responde agora e vê se sua visão muda até o fim desse vídeo. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que a física quântica, a ciência que revolucionou o mundo, está mais próxima da espiritualidade do que você imagina. Vamos desvendar os mistérios do observador, da consciência e da conexão com o todo. E no fim, você vai descobrir como usar isso para transformar sua própria vida. Se isso faz sentido para você, se inscreva agora no nosso canal. Aqui a gente une a ciência, a espiritualidade e a filosofia para revelar o que ninguém te contou sobre a natureza da realidade. O enigma quântico. A mecânica quântica não é apenas uma revolução científica, é o colapso de um paradigma. Diferente da física clássica, que via o universo como uma máquina previsível, a quântica revela uma realidade fluida, imprevisível, sensível à consciência. No mundo subatômico, partículas se comportam como ondas e ondas como partículas. O tempo se distorce, o espaço se dissolve. Nada está fixo até que seja observado. E isso nos leva a um enigma. A realidade existe sem um observador? Para os antigos sábios, essa dúvida nunca existiu. A filosofia hermética, nascida no Egito e base da tradição grega, hindu e esotérica, já dizia há milênios: o todo é mente, o universo é mental. Segundo o primeiro princípio hermético, a realidade é uma projeção da consciência cósmica. Tudo o que existe está contido no pensamento do todo. O terceiro princípio, o da vibração, complementa. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que a ciência hoje observa em aceleradores de partículas, os iniciados do passado já sabiam em silêncio. Matéria é apenas energia condensada, vibração organizada pela mente universal. A quântica não anula o misticismo, ela o confirma com matemática e experimento. No fundo, a realidade não é feita de coisas, é feita de possibilidades. E nós, com nossa consciência, somos os catalisadores do real. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Mas essa não é a única pista que a natureza nos deixou. Um simples experimento com fendas de luz revelou uma verdade ainda mais inquietante. O mundo muda quando você olha para ele. Expansão filosófica, introdução ao hermetismo. Mas antes de mergulharmos fundo nesse mistério, é importante entender que tudo isso não é exatamente novo. O hermetismo é uma tradição filosófica milenar atribuída a Hermes Trismegisto, uma figura que unifica os arquétipos do deus egípcio Thoth e do grego Hermes. Suas escrituras influenciaram profundamente o pensamento egípcio, grego, judaico, islâmico e até hindu. De Platão à alquimia medieval, dos Vedas à filosofia estoica, as leis herméticas ecoaram como sussurros atemporais da verdade universal. Transição para os princípios e paralelo com a quântica. O primeiro princípio hermético nos diz: o todo é mente, o universo é mental. Para o hermetismo, o universo é uma projeção de uma consciência primordial, e tudo o que existe é manifestação mental. O terceiro princípio hermético nos ensina: tudo vibra, nada está imóvel. Tudo, desde a mais densa rocha até os pensamentos mais sutis, está em constante vibração. A ciência quântica confirma: a matéria é energia em movimento. Temos outros 5 princípios, como você pode ver na tela, mas só vamos citar esses 2 nesse vídeo. Esses não são dogmas, são mapas para entender como o universo realmente funciona e por que a consciência tem o poder de colapsar a realidade. A física moderna está apenas começando a alcançar aquilo que os antigos já sabiam, que a mente, a vibração e a realidade são inseparáveis. O experimento da dupla fenda. Imagine lançar uma partícula, um simples elétron, contra uma barreira com 2 fendas. Agora imagine que, se ao invés de escolher um dos 2 caminhos, ela passa por ambos ao mesmo tempo. Mas isso só acontece quando ninguém está observando. Quando um observador entra em cena, tudo muda. A partícula decide um único caminho.
e o padrão de onda desaparece. Isso revela algo profundo. A realidade só se define quando é observada. Antes disso, ela é pura potencialidade, uma nuvem de infinitas possibilidades. A pergunta não é apenas científica, é existencial. Será que a consciência está colapsando o próprio universo? O que esse experimento mostra é que a base da realidade não é matéria, mas informação, vibração, consciência. A partícula se comporta como onda, até que alguém olhe, então o mundo se solidifica. A física quântica começa a tocar nos mesmos princípios que os antigos ensinavam. O observador cria a realidade. Mas se uma partícula pode estar em dois estados até ser observada, o que dizer de sistemas maiores? E se a nossa própria realidade estiver em superposição, esperando por nossa consciência para se manifestar? O gato de Schrödinger. Imagine abrir uma caixa e encontrar um gato que está ao mesmo tempo vivo e morto. Parece absurdo, mas é isso que a mecânica quântica nos revela. No nível fundamental da realidade, todas as possibilidades coexistem, até que a consciência intervenha. A isso chamamos de superposição quântica. O estado de algo não está definido, até que seja observado. Mas o que isso significa além da física? Na filosofia da mente é o campo da potencialidade. Na psicologia profunda de Jung é o arquétipo não manifesto. No budismo é o sunyata, o vazio, o espaço onde tudo existe em potência, mas ainda não assumiu uma forma. Os hermetistas diriam, tudo é mente e todas as realidades possíveis vibram no etéreo. Quando abrimos a caixa, não revelamos apenas o estado do gato, revelamos a nossa ligação com o real. A consciência não é só um observador passivo, ela é o colapsador da realidade. E então surge a pergunta que nenhum cientista pode ignorar. Será que o universo precisa de consciência para existir? Ou será que a consciência é o próprio tecido do universo? Mas o mistério vai ainda mais longe. O que acontece quando duas partículas estão tão conectadas que mesmo separadas por bilhões de quilômetros sentem uma a outra? Bem-vindo ao enigma do entrelaçamento quântico. Entrelaçamento quântico e a unidade cósmica. Imagine duas partículas, nascidas de um mesmo ponto, distantes bilhões de quilômetros, mas misteriosamente, quando uma delas gira, a outra gira no sentido oposto. Instantaneamente, sem troca de sinais, sem limite de distância. Isso não é mágica, é física quântica. Einstein, junto de Podolsky e Rosen, tentou desmentir esse mistério com um experimento que ficaria conhecido como paradoxo EPR. Eles analisaram o comportamento de uma propriedade fundamental do elétron, o spin, uma espécie de rotação interna que pode ser para cima ou para baixo. Ao gerar dois elétrons entrelaçados, observou-se que, quando um spin era medido como para cima, o outro, mesmo a anos-luz de distância, revelava-se instantaneamente como para baixo, como se uma escolha colapsasse a realidade do outro. Isso contradiz a teoria da relatividade, que afirma que nada pode se comunicar mais rápido que a luz. E ainda assim acontece. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, mas o que ele via como um erro, hoje é considerado um dos pilares da mecânica quântica moderna. O que esse entrelaçamento está nos dizendo? Que as partículas não estão apenas separadas no espaço, elas estão fundamentalmente conectadas fora do tempo. Os hindus chamavam de Brahman, a substância cósmica indivisível. Os taoístas chamavam de Tao, o caminho que une o visível e o invisível. E os hermetistas ensinavam há milênios. Tudo vibra, tudo está em correspondência. Isso não é poesia, é realidade. O entrelaçamento não acontece só entre elétrons, acontece entre consciências. A emoção de uma mãe pode atravessar continentes até alcançar seu filho. A intenção de um meditante pode alterar o campo ao redor. Porque, no fundo, talvez sejamos todos uma única consciência fragmentada em infinitas formas. Se tudo está entrelaçado, então será que nossos pensamentos também moldam essa rede? E se os limites da ciência forem apenas o limiar de um novo tipo de sabedoria? O limite da ciência e o início da espiritualidade. A ciência, ao explorar os menores blocos da realidade, acabou encontrando algo que jamais esperava. Ela mesma. Ao nível quântico, o simples ato de observar muda o que é observado. O observador não é mais neutro. Ele participa, ele influencia. Nesse ponto, a física encontra seu limite. E cruza a fronteira para algo maior, a espiritualidade, onde a matéria se curva à mente, onde os campos sutis ganham mais importância que os objetos.
Aqui a separação entre sujeito e objeto se dissolve, e o universo começa a ser percebido como um grande organismo vivo. Essa não é uma ideia nova. Milênios antes da física quântica, os iniciados nos templos do Egito, na Grécia e na Índia já ensinavam. O que está em cima é como o que está embaixo. A lei hermética da correspondência e, ainda mais fundamental, a lei da vibração. Tudo vibra, nada está parado. A realidade é um oceano de frequências. O que chamamos de matéria é apenas uma concentração de vibração. E é isso que a física quântica começa a entender, que o universo não é uma máquina, mas uma sinfonia de energias dançando conforme leis invisíveis. E se tudo vibra, então talvez o verdadeiro poder esteja em aprender como vibrar. E é aí que entramos em um campo ainda mais delicado. Quem somos nós? Somos partículas conscientes, mas também somos a consciência que observa essas partículas. Não somos apenas corpo, mente ou espírito. Somos o ponto onde o universo se experimenta a si mesmo. Interagimos com o campo quântico o tempo todo. Com cada pensamento, emoção, intenção, não apenas fazemos parte do cosmos. Nós somos o próprio cosmos em forma de pergunta. Cada ser humano é uma antena viva sintonizando o invisível. Uma ponte entre o visível e o oculto, entre o átomo e o infinito. Na filosofia unificada, o ser humano é um ponto de convergência entre os reinos da matéria e da consciência. Na visão hermética, isso ecoa a antigo princípio da correspondência. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. O ser humano é o microcosmo que reflete o macrocosmo. A consciência individual é uma centelha da mente universal. O todo, a inteligência suprema, o princípio gerador de tudo. Cada pensamento gera uma onda. Cada escolha colapsa uma realidade. Somos co-criadores, tanto da nossa vida quanto do próprio universo. E se cada um de nós é uma centelha do todo, qual é a natureza dessa inteligência cósmica? O que chamamos de Deus pode não estar fora, pode estar dentro de nós o tempo todo. A conexão com o divino. Brahman, Atman, o Uno, o todo. A ciência o chama de campo unificado. O hinduísmo o nomeia de consciência cósmica. Hermes o descreve como uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e a circunferência em lugar nenhum. E o mais surpreendente, essa força que move galáxias também sussurra em nossa alma. O universo não é separado de você. Você é o universo se lembrando de si mesmo. A física quântica nos aproxima do mesmo ponto onde a espiritualidade milenar sempre esteve. A realidade é consciência. O colapso da função de onda não é apenas um fenômeno físico. É o rastro de um universo inteligente respondendo à presença do ser. Segundo o hermetismo, o todo é mente. Segundo os Upanishads, Atman é Brahman, o eu interior é o próprio divino. Laércio Fonseca propõe que a consciência é a base do universo, e não um subproduto da matéria. Somos extensões do campo-fonte. Seres multidimensionais vivendo uma experiência temporária no físico, o que os Vedas chamavam de Akasha, os gregos de Logos, e os físicos modernos de campo unificado são faces da mesma verdade. Tudo é um, e esse um vive em você. Einstein buscou uma equação que unificasse todas as forças. Mas talvez essa equação não seja apenas matemática. Talvez seja experiencial. Porque o campo unificado, essa rede cósmica que conecta tudo, responde à consciência. A mente humana, quando desperta, colapsa o campo com intenção. Não estamos aqui apenas para observar o universo. Estamos aqui para dançar com ele. Se tudo está conectado, se a consciência cria a realidade, como podemos usar isso em nossa vida diária? O que acontece quando, em vez de apenas sobreviver, escolhemos co-criar com o todo? Como isso pode mudar a sua vida? Você cria a sua realidade, não com mágica, mas com presença, com intenção, com vibração, com consciência. A física quântica nos revelou que a realidade não é fixa. Ela é fluida, maleável. E ela responde a você. Toda vez que você medita, você acalma o colapso das possibilidades. Toda vez que você sente gratidão, você eleva a frequência do campo ao seu redor. Toda vez que você escolhe com clareza, você reorganiza o espectro de probabilidades que o universo lhe apresenta. A mecânica quântica provou o que os antigos mestres chamavam de princípio da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. Seus pensamentos não são apenas ideias. São comandos vibracionais ao tecido do universo. Você não está à mercê do destino. Você é o arquiteto da sua linha do tempo.
Ao alinhar sua mente, seu coração e seu campo energético, você ativa a função mais elevada da sua existência, a de co-criador consciente. É assim que se muda o mundo. Não apenas com ações externas, mas com reconfiguração interna. A alquimia moderna começa na mente e se completa quando você age em harmonia com o todo. Imagine começar o dia com 10 minutos de silêncio consciente. Isso não é só meditação. Isso é um reset quântico. Um colapso intencional da sua linha de realidade. Imagine olhar para um problema não com medo, mas como uma onda que você pode aprender a surfar. Uma possibilidade e não um obstáculo. Se o universo responde à consciência, como seria sua vida se você parasse de reagir e começasse a escolher intencionalmente? Você é mais do que matéria. Você é vibração. Você é informação viva pulsando no campo quântico. A verdadeira liberdade não está em mudar o mundo. Está em mudar sua frequência e ver o mundo mudar como reflexo disso. A vida não acontece com você. Ela acontece a partir de você. E agora que você sabe disso, o que você vai escolher colapsar? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, nos ajude a espalhar essa consciência. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe nos comentários. Qual realidade você está pronto para colapsar? Juntos podemos despertar milhares? Essa é a missão da filosofia unificada. Talvez você nunca tenha sido uma partícula isolada nesse mundo. Talvez o universo inteiro esteja esperando que você desperte. E se tudo isso for um teste, um jogo cósmico de esquecimento, onde o objetivo é lembrar, você nunca esteve separado, nunca foi pequeno. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo a mais.